Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu estou aqui, ó, firme, forte e vacinado. Agora sim. Falta só a segunda. Primeira faz tchan, já foi. Agora vem a segunda, e aí a gente vai estar prontinho para estar mais corajoso de estar na rua. Mas, óbvio, de máscara, com todos os cuidados, lavando bem as mãos. Não é porque a gente toma uma vacina que a gente tenha que se descuidar. Avisa isso em casa também, é importante. Bom, nós vamos continuar hoje falando de grandes navegações. Nós vamos falar de uma grande navegação portuguesa, que é a navegação que tem muito a ver conosco. Quando, lá de Portugal, parte o Pedro Álvares Cabral. Quem é esse Pedro Álvares Cabral? Por muito se falou que era o descobridor do Brasil. Hoje, historiadores não estão mais usando tanto esse termo, né, descobrimento. Se fala mais em encontro de culturas diferentes, encontro da cultura europeia com o encontro da cultura dos nativos americanos. E esse encontro aqui na América do Sul se fez em abril de 1500, quando Cabral tocou a costa brasileira e dias depois desembarca em terra firme. Bom, Cabral não era um grande navegador antes da viagem para o Brasil. Cabral era um fidalgo. Eu já falei em outros encontros para vocês. Fidalgo era o filho de alguém, filho de algo, filho de alguém importante. E esse alguém importante, provavelmente um nobre, fez com que Cabral, desde cedo, desde a adolescência, frequentasse o meio do Palácio Real em Portugal. E com isso, com a simpatia e apoio do rei, Cabral se torna o organizador, o representante, né, o capitão responsável pela maior expedição já vista por Portugal até então. Uma expedição que parte de Portugal com aproximadamente 1.500 homens. 1.500 homens que deveriam fazer um trajeto muito semelhante ao de Vasco da Gama ao contornar o continente africano para chegar nas Índias. Só que, porém, se afastando ao máximo em direção ao oeste para oficializar a posse portuguesa sobre o Brasil. Então, aquela história, o Brasil foi descoberto por acaso, o descobrimento do Brasil. Isso a gente vai descartar um pouco, porque a história mais recente ela fala do propósito. Né? Portugal provavelmente já conhecia essas terras, a Espanha também, e Portugal oficializa a posse em 22 de abril de 1500. Então, quando o Pedro Álvares Cabral, esse fidalgo, esse filho de alguém, sai de Lisboa, ele parte de um povo, de um porto. E este porto, né, português chamado Restelo, era o porto da desembocadura do Rio Tejo e o encontro dele com o Oceano Atlântico. Posso dizer aí, alguns historiadores dizem isso, que os portugueses deram início à globalização. Por quê? Porque a saída de Lisboa, o Restelo, o próprio porto de Restelo, é um encontro com a novidade do mundo, a novidade, inclusive, de um novo mundo. Então, ali, a porta de saída do europeu para a conquista, a descoberta de um novo mundo. Certo? Em março de 1500, eles saem. E quando chega-se já na região das Ilhas da Madeira, quando se para pegar alguma água, já acontece aquilo que é esperado de uma grande navegação, a navegação desse porte. Né? Nós vamos ver aí a esquadra diminuindo. Embarcações que sofrem um naufrágio, se perdem em uma calmaria e já não se conta mais com o apoio desses navegadores. Ao chegar no Brasil, Cabral desembarca. Uma das primeiras expedições a desembarcar não é a própria dele, né? O contato é feito com os nativos. Esse contato mostra que os nativos são amistosos, não são povos agressivos, não são povos canibais, não são povos armados. Troca-se aquelas bugigangas, né? Troca-se presentes, frutas, caça, por um espelho, alguma coisa do tipo, cocares, né? Por alguns espelhos, e com isso se denota que os índios não são hostis, que os nativos não são hostis, são povos dóceis. Depois, com isso, se desce em terra firme, e na região de Porto Seguro, no sul da Bahia, o frei Henrique Soares de Coimbra é autorizado a rezar a primeira missa no Brasil, isso num domingo de Páscoa. Aliás, como se estava perto da época de Páscoa, quando se avistou o primeiro monte ali na região da Bahia, colocou-se o nome desse monte de Monte Pascoal. Depois se percebe
que além do Monte Pascoal existem outras terras, e que pode ser uma ilha que está chegando. Então se coloca o nome de Ilha de Veracruz. Depois se muda o nome para Terra de Santa Cruz, e mais tarde, com a abundância da madeira, né, do pau-brasil, se coloca o nome de Brasil. Então, o Frei Henrique Soares de Coimbra reza a primeira missa do Brasil, muito bem retratada por um artista catarinense chamado Vitor Meirelles, que vai pintar com detalhes a primeira missa dentro do seu imaginário, óbvio. Nós não tínhamos uma foto, né, uma máquina fotográfica para o registro, e o catarinense Vitor Meirelles também não estava lá na chegada dos portugueses. Bom, essa viagem do Pedro Álvares Cabral, ela é noticiada aos reis de Portugal com uma carta escrita por Pedro Vaz de Caminha, que descreve com detalhes o Brasil, dizendo que aqui, se plantando tudo dá, que aqui o que tem de melhor é a terra, a qualidade da terra. Bom, a viagem segue em direção ao sul da África, então se atravessa o Atlântico e se chega na região do Cabo das Tormentas. Cabo da Boa Esperança, descoberto por Bartolomeu Dias. Fato curioso, Bartolomeu Dias, ao chegar no Cabo da Boa Esperança agora, junto com os outros navegadores, ele sofre um naufrágio e morre. O cara morre no local que ele descobriu. A viagem segue até Calicut, nas Índias, seguindo o caminho de Vasco da Gama, e depois retorna a Portugal. Muitas doenças, calmarias, tempestades, mares desconhecidos, recifes, tudo isso é motivo para que aproximadamente 2/3 da população da tripulação de Cabral, da expedição de Pedro Álvares Cabral, venha a não voltar mais para casa. De 1.500, 1.000 aproximadamente morreram nessa viagem de Pedro Álvares Cabral. As coisas não eram fáceis naquele tempo. Muita coragem, muita necessidade de marcar o seu nome na história, muito desejo de desbravar o desconhecido. Então, a viagem de Cabral marca um novo tempo, uma conquista de Portugal além mar, em terras bem distantes que seriam hoje, no caso, o Brasil. Certo? Nós vamos ficando por aqui, vocês têm um texto para fazer leituras, vocês têm atividade para responder, espero que não tenham dúvida, qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês pelo nosso e-mail, ok? Grande beijo para vocês e até nosso próximo encontro. Não deixem de participar do nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.